A gente está em Daniel 5 e eu gostaria de ler com vocês os primeiros 4 versículos. Daniel capítulo 5, vamos ler aí primeiro de 1 a 4. A gente vai ver o capítulo todo hoje, então tenha paciência, é um capítulo longo, mas é um capítulo que, poxa, de uma história muito longe da gente, mas que tem muito a ver com as nossas vidas. Vamos lá. Certa vez, o rei Belsazar, é importante a gente destacar aqui porque Daniel era conhecido por Beltesazar. A gente não está vendo Daniel aqui nessa história, não é o rei Daniel que tomou o lugar de Nabucodonosor, por exemplo. Belsazar é outra pessoa. Deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Então a gente está sendo introduzido a uma nova figura. A gente passou aí os 4 primeiros capítulos de Daniel falando de Nabucodonosor, de como Nabucodonosor viu os feitos de Deus na vida de Daniel e na vida dos seus amigos. Mas agora o tempo passou, outra pessoa assumiu o trono, e essa pessoa é Belsazar. Belsazar, ele vai ser, depois mais pra frente do texto, vai ser chamado de filho de Nabucodonosor, mas aqui não é no sentido literal de filho, mas é no entendimento de que ele era sucessor ao trono. Então não tinha uma questão de parentesco, uma questão biológica aí. E por que ele estava realizando esse banquete? A história diz que alguns exércitos persas já estavam cercando a Babilônia. E alguns comentaristas dizem que aquele banquete era como se fosse um ato de arrogância, um ato de segurança falso. Como se nada pudesse ser capaz de acabar com aquele reino, mesmo com os outros exércitos já prestes a atacarem ali, a acabarem com aquele império. Então, enquanto a cidade corre perigo, o rei se embriaga e se entrega à ostentação. Mas ele não podia fazer isso com outros utensílios, com outras coisas? Por que ele tinha que pegar, então, os utensílios do templo de Jerusalém que foram cooptados por Nabucodonosor? Simplesmente porque ele queria dedicar aquilo aos deuses deles, mostrar também o poder da Babilônia. Olha, nós conquistamos isso, nós pegamos isso lá de Jerusalém, olha, e agora a gente vai aproveitar, vai usar isso que o antigo rei tinha, que ele tinha captado, para a gente usar nessa festa. Então, embora não esteja explícito no texto, parece ser uma demonstração de orgulho daquilo que a Babilônia havia conquistado. Mas há uma diferença, porque Nabucodonosor não tinha usado aqueles itens para seu uso particular, para fazer festas e tudo mais. Mas Belsazar aqui resolveu usar. E isso é uma afronta diante de Deus, porque eram itens consagrados do templo, que haviam sido roubados, sendo usados para servir aos ídolos. Hoje a gente não tem mais esses itens consagrados, esses itens que pertencem a um templo e que a gente tem que cuidar e a gente tem que usar somente para ocasiões dentro do templo. A gente não tem mais isso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha nada mais que seja sagrado. E o que é sagrado para nós hoje? São as nossas vidas diante de Deus. Por quê? Porque as nossas vidas, o nosso corpo se torna templo do Espírito. Então, tudo que nós fazemos com as nossas vidas, a partir do momento que nós pertencemos a Deus, se torna sagrado. É comum no meio cristão as pessoas fazerem distinção daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. Não, eu tenho a minha vida secular, o meu trabalho secular, e eu tenho o meu tempo sagrado com Deus, que é meu devocional, que é a minha leitura da palavra, que é o meu tempo na igreja e tudo mais. Às vezes a gente tem esse dualismo, mas ele, na verdade, não é real. Porque quando nós cremos em Jesus, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós pertencemos à igreja de Deus, toda a nossa vida é dedicada a Deus. Então, a partir disso, tudo nosso se torna sagrado. Tempo, corpo, mente, dinheiro, relacionamentos, planos. Não dá mais para separar. Isso aqui é de Deus, isso aqui é só meu, isso aqui é uma coisa que eu faço à parte, isso aqui é uma coisa que Deus não está envolvido. Não existe mais isso. E aí que a idolatria ela pode surgir. Por quê? Porque quando a gente começa a dedicar muito as nossas vidas para as coisas que não têm valor eterno, a gente perde o sentido real da nossa vida, que é de viver para Cristo, viver para a glória de Deus. E às vezes a gente cria esses ídolos e serve a esses ídolos da mesma forma como Belsazar estava servindo aos ídolos dele com coisas sagradas.
a nossa vida que é sagrada diante de Deus, a gente começa a utilizar para a idolatria, para servir aos ídolos. Seja lá, buscando riqueza, buscando status, servindo aos prazeres. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai ficar numa bolha, a gente vai virar monges. Nós não vamos virar monges. A gente pode sim desfrutar de uma vida confortável, a gente pode ter riquezas, Deus abençoando, a gente pode ter uma vida confortável sim. A gente pode atingir algum status na sociedade, no trabalho, e não tem problema. Você crescer, você se desenvolver. E os prazeres também, os prazeres legítimos que Deus nos dá, nós podemos desfrutar no tempo certo, no momento certo, na ocasião certa e da forma certa. O problema está em quando essas coisas começam a ocupar o lugar de Deus. E no nosso coração, o nosso coração começa a ser definido por essas coisas, pelas coisas que nós começamos a se tornar conhecidos. Então, sei lá, a pessoa que é conhecida por estar sempre buscando status na alta sociedade, sei lá, querendo estar envolvida com políticos, querendo estar envolvido com autoridades. A pessoa que vive para isso. Não tem problema você estar envolvido de alguma forma, mas o problema é você viver para isso. Ou buscando as riquezas, as pessoas que são workaholics, o nome chique aí, o nome que parece bonito, mas a pessoa se desgasta trabalhando e acha que a vida é aquilo. Mas se ela fica doente, se ela começa a passar mal e tudo mais, ela vê que aquilo não é aquilo que faz sentido. Ou as pessoas que vivem nos prazeres, na bebida, na comida. A gente gosta de comer, é muito bom, mas a gente precisa tomar cuidado também. Porque às vezes a gente passa do ponto e a gente fala, não, mas está tudo bem. Eu não estou bebendo nada alcoólico, eu não estou fazendo nada de errado. E você começa a comer e não presta atenção. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E eu posso elencar aqui diversas outras coisas que podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Belsazar, ele pegou os utensílios e colocou ao serviço dos ídolos. E nós corremos o mesmo risco de profanar a nossa própria vida, que é templo do Espírito Santo, e colocando a serviço dos ídolos do nosso coração. E a história segue. Então o Belsazar está ali fazendo uma festa extravagante para sei lá quantas mil pessoas, e acontece uma situação ali inusitada. Vamos ver aí? Daniel capítulo 5, do 5 ao 9. Versículo 5, vamos lá. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Então, a gente vê que parece uma cena aí de filme de terror, né? Simplesmente começam a aparecer dedos escrevendo e começam a escrever coisas ali que aparentemente não faziam sentido. Porque assim, o que estava escrito na parede era na língua que eles conseguiam entender o que estava escrito. Só que a interpretação do que estava escrito não fazia sentido. Eles não conseguiam entender qual era o significado daquela mensagem. E a gente vai entrar nisso depois. Mas a gente vê que é uma coisa que acontece imediatamente. Ele começa a fazer essa festa e oferecer as coisas de Deus ali para os ídolos, e simplesmente já surge uma mensagem no meio daquela ocasião que vai levar Belsazar a ficar atemorizado. A gente vê aqui que ele estava com tanto medo que os joelhos batiam um no outro. Mas se coloca no lugar dele também. Como você está de boa lá numa festa e surge uma mão escrevendo na parede do nada. Não é? Eu ficaria com medo, porque, né? Não sei você. Eu tinha medo da mão da família Adams quando eu era criança, imagina isso. Então o rei fica apavorado. E a gente vê que os sábios, por melhores que eles fossem, eles não eram capazes de fazer a interpretação daquilo que estava sendo escrito. E assim, eles queriam entender provavelmente porque eles ganhariam um status muito alto. A gente percebe pelos presentes que o rei oferece aqui, que é o manto vermelho, que é o colar, que é ganhar um status aí, ser o terceiro no poder ali do governo da Babilônia. Então a gente vê que existe uma recompensa muito alta para quem fosse interpretar aquilo. E a gente percebe que é diferente de Nabucodonosor. Por quê? A gente viu a história de Nabucodonosor até aqui, e a gente percebe que Nabucodonosor foi falado por meio de sonhos.
Deus falou com ele, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Tem a questão da estátua e tudo mais que Daniel interpretou. Tem a questão depois que se ele não se arrepender, seria ser como um animal. E a gente viu isso na semana passada. Ele relatando isso, né, numa carta. Então a gente vê que, enquanto Nabucodonosor ele teve sonhos, Belsazar ele viu uma coisa explicitamente na frente dele acontecendo. Não era sonho e também não era simplesmente imaginação. Não é uma coisa que ele estava pensando ali e ele ficou atemorizado. Não, todo mundo estava vendo aquilo. E essa mão na parede foi a forma extraordinária que Deus usou para falar com aquele homem naquela noite. Hoje a gente não precisa esperar isso acontecer. A gente não vive à procura de uma mão que escreve na parede para dizer o que eu preciso fazer ou o que eu preciso deixar de fazer. Hoje a gente tem a palavra de Deus. E Deus se comunica com a gente através dela. Deus, a gente pode figurar dessa forma, né? Que Deus usou a sua mão para redigir a Bíblia, usando a vida de diversos homens para isso. Então, enquanto o acesso era restrito lá a reis, profetas, das Escrituras e da Bíblia, hoje a gente tem acesso à palavra de Deus e a gente pode entender o que a palavra de Deus nos fala por meio do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem cumpre o papel nas nossas vidas de nos ajudar a interpretar a palavra de Deus. Ele usa pessoas para isso, para nos auxiliar, os pastores, mestres, líderes e tudo mais. Mas o fato é que o Espírito Santo habita nos nossos corações, então não há impedimento para a gente ler e buscar o entendimento da palavra de Deus. Enquanto aqueles homens, aqueles sábios que aparentemente tinham muita sabedoria, muitos conhecimentos, não foram capazes de interpretar, hoje a gente tem a capacidade de interpretar a palavra de Deus justamente porque o próprio Deus habita com a gente. E então, a gente vê aí, surgir no texto, a figura de Daniel, a partir do versículo 10. A gente vai ver que Daniel vai ser convocado novamente para poder fazer a interpretação do texto. Eu acho que o tempo ali ele passa diferente, né? Quando a gente está pregando. Vamos lá. Daniel 5, do 10 ao 16. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e tem uma inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram sábios os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Até aqui. Então Daniel, ele chega aqui porque uma pessoa se lembrou dele, a rainha. E a rainha lembrava do histórico que Daniel tinha com Nabucodonosor. E mais do que isso, é muito provável que Belsazar conhecesse a história que Nabucodonosor tinha com Daniel, mas ele havia se esquecido de quem era Daniel. E a gente percebe aqui que o título que ela dá para Daniel é cheio do espírito dos santos deuses, capaz de interpretar sonhos e tudo mais. E o autor aqui do livro de Daniel, o próprio Daniel ou alguma outra pessoa, reforça que a sabedoria verdadeira vem de Deus. Então a gente vê, primeiro entram as figuras lá dos sábios, que poderiam ser de fato muito sábios naquilo que eles eram especialistas, mas eles não foram capazes de dar a interpretação daquilo que só pode vir por meio de Deus. Enquanto Daniel era reconhecidamente uma figura que poderia interpretar aquilo que os deuses diziam. Porque eles tinham lá os diversos deuses deles na Babilônia, mas eles não reconheciam que esse era o verdadeiro Deus. O Deus de Daniel era o verdadeiro e único Deus. Então parece que nem o rei, nem a rainha conseguiu entender de fato quem Daniel era. Porque eles não o reconhecem como servo do Deus Altíssimo, como Nabucodonosor havia reconhecido anteriormente. Em vez disso, usa uma expressão vaga, que é essa expressão de ser a pessoa que tem o Espírito dos Santos Deuses. É como se dissesse: chame aquele homem das adivinhações, aquele homem que interpreta sonhos estranhos, aquele homem que sabe que vamos resolver isso, porque ele já fez isso antes. E eles se esquecem de que Daniel não é simplesmente um adivinho, não é uma pessoa que simplesmente consegue resolver enigmas como eles pensavam. É uma pessoa usada por Deus para fazer interpretações daquilo que o próprio Deus concedia a ele. Olhando para a figura de Daniel,
Ele foi lembrado, né, por ser essa pessoa que conseguia fazer essas interpretações. E Daniel não precisou fazer alarde, não precisou fazer propaganda, não. Eu sou a pessoa que faz interpretações, com cartaz. Ele não precisou andar pela Babilônia para isso. Não, ele tinha um testemunho, ele tinha já uma autoridade que, por causa das coisas que ele havia feito, que faziam com que ele se tornasse a pessoa apta para aquele momento. Isso porque ele vivia em integridade diante de Deus. E a vida dele se tornasse uma referência para aquele reino. E aí isso me fez pensar numa pergunta, né? E é uma coisa para a gente pensar. Pelo que nós somos lembrados? Será que nós somos lembrados como Daniel, de ser uma pessoa que tem a ver, que tem alguma relação com Deus? Porque eles falam deuses aqui, mas a gente pode fazer essa alusão aqui, né? Com uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Será que nós somos lembrados por isso? Será que quando as pessoas nos chamam, elas nos chamam justamente porque nós somos lembrados como servos de Deus? Como pessoas que podem, de fato, lembrá-las da fé? Trazer de volta a elas o encorajamento a respeito de Deus? Será que a nossa fé é tão visível que as pessoas se lembram de nós como alguém que pode apontar para o caminho? E mais do que isso, né? Será que as nossas ações têm demonstrado isso? A nossa postura, as nossas palavras nos colocam como uma pessoa diferente diante dos outros? Alguém que transmite, que carrega paz, alguém que conhece a Deus e pode falar de Deus para as outras pessoas e podem ajudar os outros a se aproximarem dele? Daniel não foi chamado só por conveniência. Ele foi chamado porque era confiável, porque ele poderia, de fato, trazer a interpretação para aquele momento. Porque a sua vida era um testemunho mesmo para aqueles que não entendiam, que não compreendiam a sua fé. E aí, então, a gente entra no sermão de Daniel. Aqui é um pouco mais extenso, então se prenda aí, não deixe a mente viajar muito, mas se prenda aí ao texto. Daniel 5, do 17 ao 28. Vamos lá. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as suas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do seu orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou todos os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então a gente começa aí o trecho mostrando que Daniel está pouco se lixando para os presentes do rei. Ele chega e fala: olha, não me importa o que você vai me dar, não tenho interesse nenhum nisso. Pode dar a qualquer outra pessoa, mas eu vou interpretar aqui a situação. Então Daniel, ele não estava se colocando Ele se mostrou aqui, mostrou que ele não era comprável, que não era por bajulações, não era pelos presentes que alguém poderia dar a ele que ele ia fazer aquilo. Ele fazia porque ele servia ao Deus Altíssimo. E ele estava à disposição do rei para servi-lo nas ocasiões necessárias. E aí Daniel, ele faz uma comparação de Belsassar com Nabucodonosor. Nabucodonosor errou, foi humilhado, mas aprendeu com toda aquela situação e reconheceu quem era Deus e sua soberania, que é ele quem estabelece os reis e os reinados. Por outro lado, Belsassar, ele erra sabendo da história anterior. E Daniel deixa isso muito explícito. Fala: olha, você conhece essa história. Você já ouviu do próprio Nabucodonosor. E você, conhecendo a história, você não se humilhou. Ou seja, seu pecado é mais grave, porque você sabe da história e não se arrependeu. Você viu o que aconteceu e não se arrependeu. E o que a gente vê? A centralidade aqui do que Daniel está falando. Que é Deus quem sustenta os reis. E é Ele quem conduz os caminhos daqueles reis. Deixa claro que até a respiração dos reis depende de Deus.
Não é apenas o reino que está nas mãos de Deus, mas a vida do próprio rei. Então é Deus quem faz com que as pessoas assumam o trono e Ele é quem tira as pessoas também. E hoje não é diferente, as autoridades também, a gente gostando ou não, elas são colocadas onde estão porque Deus permite que isso aconteça. Seja para juízo ou seja para bênção de uma nação, de um estado, de uma cidade. Então, começa por aí. Esse princípio é muito importante para nós. Às vezes a gente não gosta da figura que está lá governando, independente do lado. Mas a gente tem que entender que foi Deus quem colocou aquela pessoa lá. E Ele colocou por algum motivo. E é por isso que a gente deve interceder pelas nossas autoridades. Seja no nível mais alto, presidencial, até as autoridades que a gente tem na nossa cidade. E aí, então, a gente segue para a inscrição. Um texto que a gente vê assim e fala... Parece que não faz nenhum sentido. Mas Daniel estava ali justamente para nos mostrar o que significava. Então começa, mene, repetição. Reforça a certeza e completude do juízo. Que mene significa, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Típica da linguagem de justiça, da justiça antiga. Deus pesa o caráter do rei e ele não atinge o peso esperado. Então, ele ficou pendendo na balança, ele não ficou equilibrado. Então, ele foi condenado. E o jogo de palavras aí com Pérez e Parsim. Porque no versículo 25 está lá, mene, tekel, Parsim. Quando ele vai interpretar, ele fala Pérez. Por quê? Porque, se eu não estou enganado, eu esqueci de anotar aqui, mas o Parsim é o singular de Pérez. Ou o contrário, mas o significado é o mesmo. Isso. Alguma coisa assim. Um dos dois é singular e um dos dois é plural. Mas o que significa a palavra aí é divisão. E lembra o nome do povo que tomará o reino, porque tem a brincadeira aqui, um trocadilho com os persas. Então, Pérez ali, Parsim, a gente percebe que está muito próximo da palavra, né? Dos persas. E a questão aqui também é que essas palavras tinham a ver com a questão financeira da Babilônia. Então, por isso que quando os sábios olham lá, falam, tá falando de coisa financeira, de moedas, mas não faz nenhum sentido o que está escrito. E é justamente Daniel que fala, olha... não está simplesmente, literalmente falando de moedas, mas está falando da situação do rei diante de Deus. O autor quer mostrar que os reinos humanos estão sob a auditoria constante de Deus. Deus conta os dias do poder, Deus pesa o caráter dos governantes, e Deus divide e transfere reinos conforme o seu juízo. Então Daniel olha para Belsazzar e faz aquilo que muitas vezes Deus faz conosco, traz à memória daquilo que o rei preferia esquecer. E Daniel, então, parafraseando Daniel, você conhece a história de Nabucodonosor. Você viu o que Deus fez, você viu um homem orgulhoso ser quebrado, mas ao contrário dele, você não se humilhou. Belsazzar não era ignorante a respeito de Deus, ele era insensível, porque ele teve a oportunidade de fazer o certo e não fez. Ele sabia da graça que transformou o rei antecessor, Nabucodonosor, mas preferiu zombar do sagrado. Ele não estava nem aí para as coisas de Deus. Ele não estava nem aí para o que Deus havia feito na vida de Nabucodonosor. Tratou o santo como se fosse brinquedo e agora enfrentaria as consequências. Não apenas perderia o trono, e a gente vai ver aqui que ele perderia muito mais que o trono. E vendo a história de Belsazzar, a gente começa a olhar para nós mesmos e ver, será que nós estamos nos esquecendo de Deus? Será que a gente não está se lembrando da fé que nós um dia aceitamos, que nós um dia abraçamos? Será que nós estamos abandonando essa fé para viver qualquer outra coisa, para fazer qualquer outra coisa, ocupar o nosso tempo e a nossa mente com qualquer outra coisa que não seja aquilo que seja agradável a Deus? E nós esquecemos diariamente do que Deus faz. Quando nós pecamos, nós nos esquecemos da obra de Deus nas nossas vidas. Nós preferimos tomar as rédeas da nossa vida contra Deus. E nós nos esquecemos de onde nós fomos tirados. E esquecemos que nós, assim como Belsazzar, nós estávamos condenados. A diferença é que no nosso caso, a condenação não foi anulada por falta de evidências, porque evidências a gente tem todos os dias. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada. O que mais tem é evidências do quanto nós pecamos contra Deus. Só que é diferente, enquanto Belsazzar não se arrependeu e foi punido, nós temos a possibilidade de nos arrependermos e sermos salvos. Porque a nossa condenação foi imposta sobre outra pessoa. E quem é que sofreu essa condenação? Foi o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou na história como homem e carregou a culpa que era nossa, a condenação que era nossa. E nos deu vida quando merecíamos morte. A gente estava no mesmo barco que Belsazzar, que nós somos muitas vezes indiferentes, nós temos um coração duro, às vezes a gente não quer se arrepender, mas Deus tem misericórdia de nós. E Ele nos dá a chance de arrependimento todos os dias. Mas essa graça não apaga a outra realidade.
Porque quem se recusa a se humilhar diante de Deus, a se arrepender diante de Deus, para quem trata a fé como bobagem, como qualquer outra coisa, o juízo continua sendo real. Porque a pessoa ela quer viver nos próprios termos, ela não quer viver nos termos de Deus. E isso é muito perigoso. Sem arrependimento não há perdão. E a gente entra aí no trecho final do capítulo 5. A gente vai ver os últimos versículos 29 a 31, e a gente vai entender um pouco mais. 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, em outras versões púrpura. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Então a gente vê que, embora Daniel ele não fizesse questão nenhuma de receber aqueles presentes, ainda assim o rei ordenou, olha, coloca nele o manto, coloca aí tudo nele, e ele agora tem o poder sobre o reino. É o terceiro em comando. Mas a gente vê como essas honras humanas são efêmeras diante do juízo de Deus. Elas não valem de nada. A gente pode conquistar o máximo que a gente for nessa vida. Se a gente viver para isso, a gente vê que ela vai escorrer das nossas mãos. Seja riqueza, seja saúde, seja o que for. A gente não deve viver para essas coisas, porque elas acabam, elas são limitadas. A nossa própria saúde, a gente depende, porque a nossa vida acaba também. Hoje ela acaba, um dia ela não acabará mais. Naquela mesma noite, então a gente vê que o juízo não teve um tempo para ele acontecer. Não teve tipo, não, você vai ter um período aí de tanto tempo para poder... Não. Porque o que dá para perceber aqui é que Belsazar ele ouviu a história toda de novo, de Daniel, ouviu tudo o que aconteceu a respeito de Nabucodonosor. Ele poderia, se tivesse acontecido, provavelmente o escritor tinha colocado, olha, então Belsazar se arrependeu, se humilhou, voltou atrás. Mas a gente vê que isso não aconteceu. Ele só falou, não, beleza, você interpretou aí, obrigado, viu, agora toma as coisas e eu vou viver minha vida. Era essa a reação que ele tinha que ter diante do juízo de Deus? Não. Da mesma forma que às vezes a gente ouve a respeito, às vezes não. A gente sempre prega o Evangelho e às vezes a gente ignora o que o Evangelho fala, que a gente quer viver nos nossos próprios termos, como Belsazar, quer viver da nossa própria forma. E aí um dia o juízo vem e a gente não sabe quando vem. Pode ser hoje, a gente não tem o poder nas nossas mãos de quando a nossa vida vai se encerrar. Deus tem, e aí, vai esperar? Essa é a questão. Então a gente vê que tem a transição de reinos, porque termina o capítulo dizendo que Belsazar, ele foi morto. O texto não deixa claro como isso aconteceu. Mas o fato é que ele recebeu o juízo de Deus naquela mesma noite. Então, o reino passa às mãos dos medos e persas. O império mais poderoso da época cai em uma noite, porque Deus decidiu. E a gente está caminhando nessa série de pôr a nossa fé em prática. E esse sermão especificamente, ele nos traz uma verdade, algumas verdades, mas uma verdade importante para a gente meditar, para a gente refletir sobre. Que abandonar a fé nunca vale a pena. E ser lembrado dessa fé é essencial para a gente permanecer firmes. Daniel ele foi esse instrumento de Deus para lembrar Belsazar naquela ocasião. Eu estou sendo usado por Deus hoje, e é um privilégio para mim, de lembrar vocês a respeito da fé. O pastor Lucas é usado, Fernando, Eric, Thalita, enfim, todos nós temos o privilégio de servir, de falar a respeito de Deus para outras pessoas. E de ser esses instrumentos de lembrar da fé para aqueles que às vezes estão vacilantes, para aqueles que estão distantes de Deus, para aqueles que um dia já ouviram, já estiveram aqui com a gente, mas que agora vivem uma vida totalmente distante de Deus. Nós somos esses instrumentos e nós devemos ser, para propagar o Evangelho, para lembrar as pessoas a respeito do Deus misericordioso e bondoso, porque Deus ele concedeu mais uma chance para Belsazar nesse texto. Olha, você conhece a história, mas fez tudo errado. Eu estou aqui fazendo essa interpretação para você se lembrar que você ainda pode mudar. Mas Belsazar não quis. Belsazar teve inúmeras oportunidades para se lembrar dos feitos de Deus. Ele cresceu ouvindo sobre Nabucodonosor, sobre a humilhação de Nabucodonosor, a restauração da vida dele, e sobre o Deus que derruba reis e levanta outros. Mas ele ignorou tudo. E quando finalmente a palavra de Deus veio de maneira clara, ele viu a mão escrevendo literalmente na parede. Ele ainda assim não se humilhou, se manteve irredutível, mesmo diante daquela situação totalmente diferente, inusitada. A história de Belsazar é um alerta para nós, porque somos especialistas em deixar decisões importantes para depois. A gente sempre pensa que dá. Não, vou pensar nessa questão de Jesus depois, quando eu tiver mais velho, quando eu tiver uma certa idade. Não preciso tomar essa decisão hoje. Não preciso pensar nisso hoje. Muito mais do que isso, nós procrastinamos conversas necessárias, nós deixamos de lado mudanças que a gente precisa fazer e arrependimentos, se arrepender diante de outras pessoas também do nosso pecado, daquilo que a gente fez e daquilo que as outras pessoas também fizeram contra nós. Mas seguir Jesus não é uma decisão para quando a gente falar
para deixar para amanhã, para quando der, para quando eu estiver mais tranquilo, para quando eu já tiver resolvido tudo na minha vida. Não, não é um plano B, não pode ser um plano B das nossas vidas. É hoje, o dia que nós temos é hoje, o momento que nós temos é hoje. Então nós devemos nos voltar para Jesus, enquanto ouvimos a sua voz. Nós temos algo que Belsazar não tinha, que é a palavra de Deus aberta diante de nós, falando com a gente, e o Espírito Santo falando ao nosso coração, usando a própria Bíblia, trazendo a lembrança constante de tudo que Cristo fez por nós. E nós temos esse privilégio. Que privilégio nós temos de ouvir a palavra de Deus, ser lembrados de suas obras e sermos chamados novamente para quando nos afastamos. Então, que como Daniel sejamos lembrados pela fé que praticamos, pela integridade que carregamos. Então, que nós sejamos essas pessoas que são lembrados pelo testemunho que nós damos. Que as outras pessoas veem Cristo em nós e nos chamam e falam, poxa, eu estou tão distante de Deus, eu preciso de ajuda. Que nós sejamos essas pessoas lembradas por elas. Para que fala, poxa, eu sei que o Rogério, eu sei que o Lucas, que a Débora, eu sei que qualquer outra pessoa que está aqui, eu sei que ela é uma pessoa confiável, eu sei que ela é uma pessoa de Deus, eu posso buscar a ajuda dela, porque eu não sei mais o que fazer e eu preciso voltar para Deus. Nós precisamos ser como Daniel, pessoas íntegras, pessoas que são lembradas porque servem o Senhor. E pela maneira também como apontamos os outros para a voz de Deus. Porque o juízo que estava sobre nós não está mais sobre nós. Não há mais condenação sobre nós, a sentença foi removida. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Então, se você ainda não crê, se arrependa dos seus pecados. Faça isso, não espere, não deixe essa decisão para qualquer outro dia. Porque a gente não tem o controle sobre isso, não está nas suas mãos. O Senhor Jesus fala que a gente não tem a capacidade nem de mudar a cor do cabelo. Muito mais a gente tem o controle da nossa vida, do que vai acontecer hoje, amanhã, depois. Então, que hoje seja um dia oportuno para se voltar para Cristo. Porque Ele sim pode remover a condenação que está sobre nós, que estava sobre nós. Porque Ele pagou na cruz aquilo que nós merecíamos. E que o Senhor nos use, assim como usou Daniel, para mostrar essa grandeza, essa beleza do Evangelho, essa misericórdia do Senhor e a sua bondade para as outras pessoas. Então também não deixe para amanhã para falar de Cristo para outra pessoa. Se você puder falar de Cristo hoje para alguém, fale. Se você puder demonstrar de alguma forma o amor de Cristo para alguma pessoa, faça hoje, não espere, porque o Senhor nos dá essa oportunidade hoje. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essa palavra possa trazer muitas reflexões aí para a gente no decorrer da nossa semana, tá bom?